mentira que a era digital já lhe vendeu é que a clareza equivale à verdade. Habitamos uma era de hiperresolução agressiva, onde cada poro no rosto de um super-herói é renderizado com detalhes agonizantes, e as sombras de um filme de terror são calibradas por um computador para garantir que nada esteja realmente escondido. Isso é uma catástrofe para a imaginação humana. É uma esterilização do desconhecido. O verdadeiro terror não reside no que você pode ver. Ele reside na degradação do sinal que o impede de ver claramente. Ele se esconde na neve de um tubo de raios catódicos desafinado, no chiado de uma fita magnética perdendo seu óxido e nas notas de rodapé corrompidas de um manuscrito que despreza ativamente seu leitor. Isso nos leva ao paradoxo do horror analógico. Porque na terceira década do século XXI, cercados por uma tecnologia que beira o milagroso, recuamos para a estética das décadas de 1980 e 90. Por que fetichizamos o erro de rastreamento, tracking, a aberração cromática e o zumbido de baixa fidelidade da mídia morta? Não é mera nostalgia, como os críticos culturais superficiais gostariam que você acreditasse. É um reconhecimento desesperado de que o próprio meio é um fantasma. O horror analógico atua como o herdeiro legítimo das tradições literárias mais sofisticadas dos últimos 3 séculos, expondo a fragilidade da memória humana e a terrível realidade de que nossa história está apodrecendo na estante. Para entender essa decadência visual, devemos primeiro exumar seu esqueleto literário. A arquitetura do horror analógico é construída sobre os ossos calcificados do romance epistolar. Quando Bram Stoker montou Drácula em 1897, ou quando H.P. Lovecraft escreveu O Chamado de Cthulhu em 1928, eles não forneceram um narrador onisciente para segurar sua mão. Eles lhe deram uma pilha de documentos fragmentados. Entradas de diário, registros de navios, recortes de jornais e relatórios policiais. Eles apresentaram a história como dados encontrados muito antes de a câmera existir. O horror residia na lacuna epistemológica. Você, o leitor, era forçado a juntar as peças da catástrofe a partir dos relatos subjetivos, não confiáveis e frequentemente insanos das vítimas. Essa técnica cria um vácuo onde o monstro vive. Avance para a virada do milênio, e essa tradição literária colapsa sob seu próprio peso em House of Leaves, Casa de Folhas, de Mark Z. Danielewski, publicado no ano 2000. Este texto é a pedra de Roseta da entropia narrativa moderna. É um livro que resiste a ser lido, um labirinto de notas de rodapé e vertigem tipográfica que espelha a geometria impossível da casa que descreve. Danielewski entendeu que, para o horror ser eficaz, o livro em si, o objeto físico, deve parecer errado. Deve parecer um artefato que não deveria existir. O terror de House of Leaves não é apenas o minotauro nos corredores escuros. É a realização de que o meio de transmissão está corrompido. Esta é a essência do gênero. O meio não é apenas a mensagem, o meio é o contágio. Quando essa tradução passa da página para a tela, devemos reconhecer os ancestrais que o usuário casual da internet ignora. Enquanto a Bruxa de Blair, em 1999, popularizou a estética para as massas, transformando em arma a câmera tremida e a realidade do vídeo RAI 8, o verdadeiro paciente zero do formato de transmissão é Ghostwatch, da BBC, de 1992. Ghostwatch sequestrou a linguagem confiável da televisão ao vivo, os âncoras de estúdio, as ligações telefônicas, os repórteres no local, e a desmantelou lentamente. Aterrorizou uma nação porque vestia a pele da autoridade. Provou que o terror não reside no evento sobrenatural em si, mas no colapso da infraestrutura midiática em que confiamos para explicar esse evento.
No entanto, a onda contemporânea de horror analógico, exemplificada pelas obras de Chris Straub em Local 58 ou pelo existencialismo biológico de The Mandela Catalogue, leva isso um passo adiante para o reino do filosófico. Estes não são meramente found footage, imagens encontradas no sentido cinematográfico, são sinais sequestrados. Eles exploram um medo primal específico do final do século XX, a violação do santuário doméstico pelo aparelho de televisão. O sistema de alerta de emergência, com seus tons dissonantes e tipografia dura, foi projetado para salvar vidas. Contudo, nessas narrativas, torna-se o arauto do apocalipse. O horror vem da subversão da proteção. A voz confiável do Estado, do meteorologista, do âncora do jornal noturno, essas figuras de estabilidade são distorcidas, silenciadas ou substituídas por entidades que imitam a cadência humana, mas carecem de alma humana. Essa imitação desencadeia uma profunda sensação do estranho, unheimlich. Não apenas o estético vale da estranheza da robótica, mas um estranhamento ontológico. Quando um sinal analógico se degrada, os rostos se distorcem. Olhos se alongam, bocas se esticam em sorrisos impossíveis e a forma humana derrete em ruído eletrônico NTSC. Esse derretimento visual é um confronto direto com o abjeto, aquilo que devemos expelir para manter nossa identidade, como postularia Júlia Kristeva. O rosto distorcido na fita VHS é um lembrete de nossa própria instabilidade biológica. Ele desencadeia um medo análogo ao delírio de Capgras, a crença psiquiátrica de que um ente querido foi substituído por um impostor idêntico. O alternativo, ou o doppelganger no horror analógico, é a realização máxima desse medo. Parece conosco, mas é puramente sinal, puramente intenção e inteiramente malicioso. Filosoficamente, este gênero é a expressão mais pura da assombrologia, hauntology, um conceito popularizado por Jacques Derrida e expandido pelo teórico cultural Mark Fisher. A assombrologia descreve uma cultura obcecada por futuros perdidos, presa na repetição do passado porque não consegue mais imaginar um caminho a seguir. A estética VHS é a linguagem visual de um futuro que nunca chegou. A década de 1990 deveria ser o fim da história, a vitória final da democracia liberal e da tecnologia. Em vez disso, tivemos um colapso lento e triturante. O horror analógico olha para aquela época não com carinho, mas com a compreensão de que as sementes de nossa destruição já estavam passando na TV de tubo na sala de estar. A filmagem granulada representa uma memória que está desaparecendo, uma história que está sendo sobrescrita. Devemos falar da perda de geração. Este é o termo técnico para a degradação da qualidade que ocorre quando uma cópia é feita a partir de outra cópia. No mundo digital, um arquivo pode ser copiado 1 bilhão de vezes com zero perda de dados. É estéril. No mundo analógico, cada cópia introduz ruído. Cada reprodução se afasta mais da verdade. O horror analógico usa a perda de geração como uma arma, uma metáfora para a história oral, para o trauma e para a falibilidade da mente humana. Quanto mais tentamos lembrar o evento traumático, mais a imagem se degrada, até que tudo o que resta é a estática. O piso de ruído da fita magnética torna-se uma presença em si. Mesmo quando ninguém está falando, a fita chia. Ela respira. Você nunca está sozinho com uma gravação analógica. A máquina está respirando com você. Além disso, a estrutura narrativa desse gênero rejeita o arco aristotélico. Frequentemente não há herói, não há clímax e certamente não há resolução. Você é jogado no meio de um pesadelo que já está passando há horas. Essa falta de estrutura é um reflexo mais preciso da realidade do que a estrutura de 3 atos de Hollywood. A catástrofe não segue um roteiro. A natureza encontrada da filmagem implica que o cinegrafista está morto.
A história terminou em fracasso antes mesmo de você apertar o play. Esse fatalismo é profundamente refrescante em uma cultura que nos alimenta à força com o mito da jornada do herói. Aqui, a jornada leva apenas ao porão e a câmera cai. A estética dos espaços liminares também desempenha um papel crucial aqui, explorando o inconsciente arquitetônico. As filmagens granuladas frequentemente retratam corredores vazios, shoppings desertos e parquinhos à noite, os não-lugares descritos pelo antropólogo Marc Augé. Estes são espaços de transição, despojados de sua função e de sua humanidade. Filmados em vídeo de baixa fidelidade, eles assumem uma qualidade onírica e hostil. A falta de definição permite que o cérebro projete seus próprios demônios nas sombras. Uma sombra em 4K HDR é claramente apenas uma sombra. Uma sombra em uma cópia VHS de terceira geração é uma silhueta esperando para se mover. Ao reduzir a informação visual, o artista força o espectador a se tornar um co-conspirador na criação do horror. Você se assusta porque a tela lhe dá corda suficiente para enforcar sua própria racionalidade. O cinema moderno falhou amplamente em capturar isso porque é muito caro parecer tão barato. Quando um grande estúdio tenta fazer horror analógico, eles adicionam o granulado como um filtro de pós-produção. Parece falso porque é projetado. O verdadeiro horror analógico parece acidental, parece algo que foi dragado de um aterro sanitário. Requer uma certa feiura, um design hostil, que os diretores do mainstream são covardes demais para abraçar. Um filme como Skinamarink leva isso ao seu ponto de ruptura absoluto, removendo inteiramente a narrativa para deixar o espectador preso na privação sensorial dos pesadelos infantis. Não é um filme, é uma simulação de abandono. Devemos também abordar a paisagem sonora, especificamente o uso de manipulação de áudio. O áudio no horror analógico é frequentemente comprimido, cortado e distorcido. A faixa dinâmica é esmagada. Isso cria um ambiente auditivo claustrofóbico. A música é muitas vezes desacelerada, uma técnica relacionada à estética Vaporwave, transformando a nostalgia reconfortante de canções pop dos anos 80 em uma zombaria arrastada e embriagada. Soa como uma memória sofrendo um derrame. O tom de Shepard, uma ilusão auditiva que soa como se estivesse subindo infinitamente em tom, é frequentemente utilizado para criar uma sensação de pânico crescente que nunca se resolve. Isso é guerra sônica. Em última análise, o horror analógico é a literatura do arquivo. Ele faz a pergunta: o que acontece quando o registro mente? O que acontece quando os livros de história são reescritos pelo vencedor, mas o vencedor não é humano? Em uma era de deepfakes e desinformação gerada por IA, a ansiedade sobre a autenticidade da imagem é a ansiedade definidora do nosso tempo. Olhamos para a era analógica não porque ela era mais verdadeira, mas porque suas mentiras eram físicas. Você podia segurar a fita, você podia quebrá-la. Hoje, a mentira está na nuvem, onipresente e indestrutível. Portanto, quando você se encontrar assistindo a um vídeo granulado, na proporção de aspecto 4:3, de um quarto mais escuro que o breu às 3 da manhã, sentindo um pavor que nenhum blockbuster multimilionário consegue evocar, reconheça o que está acontecendo. Você está comungando com os fantasmas do século XX. Você está olhando para a entropia que aguarda todos os sistemas organizados. A estática não está vazia. É o som do universo se desenrolando. A resolução não virá. A fita está acabando e você ainda está assistindo. Pare de esperar o monstro pular. O horror é que o monstro já estava na sala, codificado no sinal, esperando que você apertasse o play. A tela fica preta, mas o reflexo no vidro permanece. Essa é a imagem final do filme. Esse é o único fantasma que importa.